Olá pessoal, tudo bem? Vamos então mais um experimento assim de laboratório de Física 2, segundo semestre da universidade, Física para nível universitário. Então, no experimento de hoje nós vamos trabalhar com o estudo de ondas estacionárias numa corda esticada, né, uma corda que tem uma determinada massa, que tem um determinado comprimento, e nessa corda existe uma densidade linear de massa, que é simplesmente a massa total da corda dividido pela distância entre os dois pontos onde ela está presa. Então existe uma massa por unidade de comprimento. E daí também em função da tensão mecânica que a corda é obtida. Então vamos tentar derivar a análise daí usando a teoria, né, das oscilações em meios materiais, oscilações daí bidimensionais. Tá. Então o Melde, né, Franz Emil Melde, ele morreu em 1901 e ele foi o responsável por esse experimento aí produzido para estudar daí os modos de vibração de onda numa corda mecânica. Aqui nós temos um exemplo de uma ilustração de época, né? John Tyndall, que é praticamente o cientista que descobriu o efeito Tyndall, o espalhamento de luz por partículas de pólen suspensas assim numa solução de água, né? O espalhamento de Tyndall, né? John Tyndall, ele era um pesquisador renovado, e daí na Inglaterra, em 1867, praticamente ele publicou as notas de aula de física deles com esses experimentos assim que ele fazia no laboratório para demonstrar. Então o experimento de Melde praticamente é esse que está descrito aqui na figura, tá? Então nós temos aqui, né, o aparato experimental. Então um suporte fixo, né, onde uma extremidade de uma corda flexível elástica é colocada, e na outra extremidade um diapasão flexível. Então batendo com martelinho no diapasão, tu produz oscilações daí, né? O diapasão ele produz oscilações mecânicas numa frequência fixa, né, dependendo das dimensões do diapasão. E era possível verificar a produção de ventres e nós aqui, né, que são as ondas estacionárias do fio quando está submetido a uma tensão. Então, praticamente no livro assim, sobre teoria de som, né, o John Tyndall, em 1867, já mostrava esse experimento como uma rotina em sala de aula daí. Então, o aparato experimental, né, que nós vamos empregar, ele praticamente lembra o efeito Tyndall, só que ele é modificado para a gente substituir o diapasão por um gerador digital de tons, né? Então, nós vamos gerar tons a partir de um gerador digital de funções, tá? Mas também, historicamente, né, como é que a gente gera oscilações em cordas? Classicamente, o experimento de Melde ter sido feito assim com um gerador de vibrações mecânicas, que é praticamente um eletroímã, que tem um eixo com um magneto. Então, colocando uma corrente alternada, vocês vão ter uma vibração desse eixo aqui, com a mesma frequência do sinal alternado que foi colocado. Ou então um motor, por exemplo, que tem aqui, né, uma roda com um pino fora do eixo. Então, o controle de rotação desse motor faz gerar as ondas, né, que praticamente deslocam a corda que está presa numa extremidade para cima e para baixo. Ou então uma fita vibradora acionada por eletroímã. Então, esse aqui seria o nosso desenho praticamente de escolha. Tá? E os motores com polias friccionais. Então, uma construção mecânica um pouquinho mais complicada, que daí variando a tensão de alimentação do motor, né? Presume-se que a corrente elétrica passa pelo motor e define a velocidade de rotação do eixo de uma forma bastante linear. Essas são as três equações que descrevem uma onda mecânica, tá? Que passa por uma corda. Tá? Depois nós vamos ver a obtenção delas. Mas a corda é caracterizada por uma densidade linear de massa, que é a massa total da corda, que é esticada pelos dois pontos fixos, né, do experimento de Melde, dividido pelo comprimento da corda entre esses dois pontos fixos. A velocidade da onda, a teoria mostra que é proporcional à raiz quadrada da tensão mecânica que atua sobre a corda, dividido pela densidade linear de massa, ok? Então a tensão é dada em newtons, a densidade linear de massa vai ser
quilogramas por metro. Colocando aqui newtons e quilograma por metro, nós vamos ter velocidade daí em metros por segundo. E a frequência em hertz e o comprimento de onda em metros, nós vamos ter a velocidade daí da onda em metros por segundo, sabendo que a velocidade da onda mecânica é o produto da frequência pelo comprimento de onda. Então aqui nós temos a nossa construção mecânica, tá? Nós vamos ter um suporte de pesos numa extremidade, que pode ser pesos fixos de metal ou pode ser simplesmente um copo, né, um copo com água assim, né, onde tu coloca volumes de água, tá? E eu uso um dinamômetro para praticamente ver a força-peso, né, para obviamente ver efetivamente quantos newtons que esse volume de água corresponde, ou cada unidade de peso aqui também. Então o dinamômetro vai me dar, por exemplo, a medida da força-peso, e a tensão daí se distribui sobre a corda. Então a leitura do dinamômetro, tá, em newtons, vai ser a mesma tensão sobre a corda. Aqui eu vou ter praticamente uma polia, tá? E essa polia está presa na extremidade de uma mesa, tá? Então existe aqui uma tábua e aqui vai estar praticamente o atuador eletromagnético acoplado daí a um gerador de funções. Então, em geral, o gerador de funções digital possibilita a gente gerar ondas assim, gerar sinais alternados que eventualmente vão ser convertidos em onda mecânica por esse transdutor tipo eletroímã aqui. Aí tem o comprimento L, que é entre o ponto aqui do eletroímã e a roldana, e aqui eu vou ter uma massa de corda, então eu vou ter μ, a densidade daí, tá? A densidade linear de massa. Então o dinamômetro aqui me dá a tensão, né? E o comprimento aqui da corda, tá? E a massa dela, obviamente, vai me dar a densidade linear de massa. Basicamente, variando, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode variar a frequência para uma tensão fixa e verificar os diferentes modos de ondas estacionárias que são geradas aqui no fio, ou então a gente pode simplesmente fixar a frequência, né, e variar a tensão e verificar, por exemplo, as medidas, né, verificar para cada tensão qual é o valor que vai ocorrer, um ou dois máximos, um certo número fixo de comprimentos de onda ali. Tá? Mas sempre lembrando que a amplitude nos extremos ela tem que ser zero, né? Porque a onda estacionária ela é sempre presa pelas extremidades. Então aqui praticamente, ainda voltando ao livro do Tyndall, né? Como é que fazia um exemplo, tu colocava pesos numa extremidade, uma roldana, e aquele, né, na época não tinha geradores eletrônicos de frequência, tá? Então praticamente se usavam diapasões assim com dimensões diferentes para dar comprimentos diferentes daí, tá? Então o que eles viam é que tu tinha, por exemplo, vários ventres e vários nós. Então tu tinha, por exemplo, um ventre e nenhum nó, tu tinha dois ventres e praticamente três nós, tu tinha praticamente, se eu tivesse três ventres aqui, que seriam esses pontos mais gordos assim do perfil, eu teria 1, 2, 3, 4 nós, que cada nó é onde a onda tem uma amplitude zero, né, onde é que ela não desloca verticalmente. E aqui eu teria 1, 2, 3, 4 ventres e 1, 2, 3, 4, 5 nós. Então, na prática, o número de nós vai ser o número de ventres mais 1, né? Efetivamente, desculpa, mais 2, tá? Então aqui a gente vê o modo fundamental, que seria um antinó e um ventre. O comprimento vai ser a metade, comprimento físico entre esses dois nós, que seria aqui onde a mão segura a corda, e a parede. Vocês teriam que o comprimento vai ser a metade do comprimento de onda 1, e a frequência de oscilação seria a F1. Aqui vocês têm, por exemplo, no segundo caso, o segundo harmônico, tá? A presença de um nó, tá? E dois antinós. Tá? E mais esses dois extremidades e três nós. Então aqui o comprimento de onda é exatamente um comprimento de onda entre os dois extremos de fixação. E essa frequência aqui vai ser 2 vezes a frequência do modo fundamental. Depois, para o terceiro harmônico, se a gente aumentar mais a frequência da oscilação aqui, né, que está impulsionando a onda, nós vamos ver que cabem 3 meios de um comprimento de onda, que vamos chamar de comprimento de onda lambda 3, tá? Porque praticamente tem 3 meios de comprimento de onda aqui, 3 comprimentos de onda, só que na realidade é a metade do comprimento de onda que faz
praticamente o antinó, o ventre. Tá? E essa frequência do terceiro harmônico vai ser 3 vezes a frequência do fundamental. E assim vai. Então essa aqui é a característica de definir nós, antinós e ventres e as relações com os comprimentos de onda. Tá? E se a frequência for sempre o número inteiro da frequência fundamental, vocês vão ter a onda estacionária bem constituída e com um número de ventres e nós bem caracterizados. Vamos dar uma olhada agora sobre a obtenção da equação da onda, que isso aí é importante, tá? Que é a derivação matemática da onda que passa por uma corda. Então, essa é uma das equações mais fundamentais que a gente pode imaginar na física, né? Que ninguém pode passar no segundo ano, no segundo semestre, assim, né? Chegar no segundo ano de física sem ter visto essa equação da corda daí, tá? Então vamos pegar um caso aqui, né? Vamos pegar um segmento de corda, né? Do exemplo anterior. E vamos olhar as tensões que se propagam por esse exemplo. Então a corda tem uma tensão que é sempre ao longo da corda, que é dada pela tensão mecânica, no caso o peso do peso que é pendurado, né? O peso da massa pendurada numa extremidade. Aqui eu vou olhar um diferencial de comprimento da corda entre x e x mais dx. E eu vou olhar também a expressão da amplitude y em função de x e t. Tá? Aqui, obviamente, com respeito à horizontal, eu vou ter na direção da corda um ângulo θ. E se, obviamente, à medida que eu aumento o dx, o θ vai aumentar. Então, o θ vai ter um incremento que vai ser θ mais dθ. E a tensão vai ser a mesma. Então, esse segmento de corda vai se movimentar para cima e para baixo. Ok? E vai ter também um movimento, né, teoricamente, um movimento na direção x e um movimento na direção y. Agora vamos fazer a análise matemática para pequenas amplitudes de oscilação. Ou seja, pequenas amplitudes de oscilação, né, seno de θ é igual a tangente de θ praticamente, né, aproximadamente igual a tangente de θ, que é aproximadamente igual a θ. Por quê? Porque o cosseno de θ vai ser aproximadamente 1 para ângulos assim menores que, sei lá, 8 graus, por exemplo. Aqui, tá? Então, para intervalos pequenos de ângulos, eu vou ter ângulos bem pequenos, né? Então, consequentemente, essas aproximações são válidas. Assim como havia as aproximações do movimento oscilatório para o pêndulo simples, que só varia para pequenos ângulos, né? Que possibilitava linearizar a equação diferencial daquele problema. Então aqui a componente, eu vou ter a componente horizontal, que seria uma componente de força nessa direção, e uma componente vertical de força nessa. Então vamos analisar, por exemplo, agora como é que fica a decomposição das forças. Tá? Então, na direção x eu vou ter t cosseno desse ângulo, mas quem é esse ângulo? Cosseno de θ mais dθ, menos essa tensão, que seria t cosseno de θ, estou sempre nessa direção aqui, desse eixo pontilhado, né, do eixo x. Ok? Então, se eu fizer dθ suficientemente pequeno, eu vou ter t cosseno de θ menos t cosseno de θ. Cosseno de θ é aproximadamente 1, e dθ é negligenciável com respeito a θ. Então, na realidade, na direção x aqui, tá, a força resultante, a tensão resultante, ela vai ser 0. Ou seja, eu não tenho tensão nessa direção, na direção horizontal. A tensão vai tender a aparecer mais na componente vertical. E essa tensão na horizontal, aqui nesse caso, ela se anula porque os cossenos eles são todos praticamente unitários. E dθ é muito menor que θ, um diferencial matemático. Pode ser tão pequeno quanto tu quiser fazer, arbitrariamente pequeno. E a tensão ela é constante ao longo da corda. Sempre a gente assume que uma corda está sujeita a uma tensão ao longo, tá, dela, tá? E que, obviamente, dependendo do ângulo que a corda vai fazer na oscilação, teria que variar com o tempo. Mas aí, no caso, nós vimos que a tensão resultante na direção x ela vai ser 0. Tá? Então, na tensão, por exemplo, na direção y, agora, nós vamos ver que essa tensão não vai se anular. Tá? Então, porque os senos dos ângulos são aproximadamente iguais aos ângulos em radianos. Então, seno de θ mais dθ é aproximadamente igual ao próprio ângulo, θ mais dθ. Seno de θ é aproximadamente θ.
Então, tirando as funções trigonométricas e botando a variável em si para pequenos ângulos, vocês vão ver que t vezes θ mais t vezes dθ menos t θ é a tensão resultante. Então, esse t vezes θ aqui vai cancelar com esse t vezes θ por causa do sinal negativo, e vocês vão ter t dθ, ou seja, a diferença de tensão na corda na direção y vai ser praticamente o t seno dθ mais dθ, que é essa componente aqui, e aqui vai ser a componente praticamente, né, menos t seno dθ desse lado. Então, como o segmento da corda é pequeno, né, fazendo a resultante das forças, vocês veem que ela não se anula. Tá? Então, na direção y se anula, e na página anterior a gente viu que nessa direção se anula. Então, a gente já tem uma força, obviamente, né, a componente y da tensão, que é essa que vai produzir o fenômeno oscilatório. Então, como tem uma tensão que é uma força, esse segmento de corda vai oscilar verticalmente, né, para cima e para baixo, entre uma amplitude negativa e uma amplitude positiva ao longo de uma posição de equilíbrio, que vai ter amplitude zero. Então, aí já está desvendado praticamente como que a oscilação vai ocorrer. Então, por construção, né, θ é a derivada facial da função de onda do deslocamento transversal. Né, θ é tangente de θ. Mas o que é tangente de θ? Δy sobre Δx. Mas como eu estou trabalhando com ângulos infinitesimais, a gente pode dizer que o θ vai ser a taxa de variação de y com respeito a x. Ou seja, o gradiente de y com respeito a x. Tá? Como y vai depender da posição, né, a gente pode ver aqui que a amplitude da onda depende da posição x. Ó. Passa pelo zero, sobe, desce, tá? E passa pelo zero de novo. Então vai depender dessa posição. Então θ praticamente, que é o ângulo, esse aqui, né, que a tensão faz com o eixo horizontal, vai ser ΔY sobre Δx, derivada da expressão do deslocamento transversal com respeito a x. Então, já podemos começar a mexer na equação para tentar pegar a equação diferencial agora. Então, numa determinada posição x, a gente tem a variação da taxa de variação da derivada, a quantidade de variação de x multiplicada pela variação de x. Então, esse aqui vai ser o dθ em termos de diferenciais. Agora, a gente, por exemplo, a gente pega a expressão de t dθ, ok? E a gente pode redefinir dessa forma, que a força transversal, que é o t dθ, componente vertical, né, componente em y da tensão, né, é dada por essa expressão aqui. Então já tem a força transversal. Tá? E a derivada segunda aparece justamente por fazer a derivada da derivada de y. Agora a gente tem a força transversal, ok? E eu preciso da aceleração. Aquele diferencial de corda tem uma massa, tá? Obviamente dm, né? E daí eu vou ter uma aceleração praticamente na direção y também. Tá? Então o deslocamento na direção y e a aceleração vai ser na direção y também, que é uma coisa que é prevista pela segunda lei de Newton. Tá? Então lembrando que a massa do elemento de corda, que tem largura dx, vai ser μ dx. Tá? Então essa é o dm, né? dm é μ dx. E μ é a densidade linear de massa. Então agora a aceleração tangencial, né? A derivada segunda, faltou um 2 aqui, de y com respeito a t2, né? E aqui a força, né, que causa isso aí vai ser massa vezes aceleração tangencial. Essa expressão de Ft está no slide anterior e a aceleração tangencial dada por d2y dt2. Aqui tem um erro gráfico aqui. Tá? Colocando que a massa da corda vai ser μ dx, né? dm é μ dx, tá? Naquele segmento, a gente pode igualar, usando a lei de Newton, né? A força é igual a massa vezes a aceleração, tá? Que é a segunda lei. Tá? Então, praticamente a força aqui é igual a massa vezes a aceleração. Tá? F é igual a ma, é o que está escrito aqui. Que equivale à seguinte igualdade. Agora a gente dá uma trabalhada, né? Praticamente coloca o dx em evidência aqui. Vocês vão ter um termo em colchetes, né? dx igual a zero.
Só que se dx é um elemento diferencial arbitrário, ele pode ser variado tão pequeno quanto que você queira fazer. Tá? Então, como essa igualdade tem que sempre valer, como essa quantidade é arbitrária, isso aqui só pode ser zero sempre se o termo em colchetes for igual a zero. Então, esse termo aqui praticamente tem que ser igual a zero para que as leis de Newton se apliquem nesse caso ali da corda e produza daí o movimento acelerado que gera oscilação. Então, igualando esse termo entre colchetes igual a zero sempre, tá? A gente passa para o outro lado e passa daí o μ dividindo, tá? E a gente vai ter a equação diferencial da onda transversa, onde a derivada segunda dy, né, da equação da amplitude, da forma da corda, com respeito ao tempo, né, a derivada segunda, vai ser t sobre μ d2y dx2. Tá? Então essa aqui é a equação diferencial da onda, que governa as características de uma onda produzida em corda esticada, tá? Obtida a partir das leis da mecânica. Essas equações elas são bem caracterizadas assim pelo cálculo diferencial integral, que são equações de ondas oscilantes cuja raiz quadrada desse termo, tá, que multiplica a derivada segunda com x ao quadrado, tá, para essa derivada no tempo igual a zero, ela é a velocidade igual a zero, não, igual a 1, ela é a raiz quadrada, é o quadrado da velocidade, já que a gente tem velocidade ao quadrado. Né? Então, a velocidade vai ser a raiz quadrada de t sobre μ. Então, a equação diferencial prevê que essa aqui é a velocidade de uma onda mecânica que se propaga por uma corda, que tem uma densidade linear de massa μ e uma tensão de esticamento, né, de estiramento, T daí, tá? Que é uma daquelas equações anteriores. Qual é a função para y de x e t que satisfaz essa onda? Bom, é só juntar as equações da onda, resumir elas, e escrever y como sendo uma amplitude, y0, por exemplo. Seno ou cosseno vai depender do fator de fase, né, da relação entre o tempo igual a zero, né, do cronômetro. Né? Então, enfim, vai depender um fator de fase para dizer se é seno ou cosseno, né? Ou então ter um fator de fase diferente de zero vai depender de quando que tu liga o cronômetro, dependendo do que a onda está fazendo no ponto de observação. Então, o comprimento de onda vezes a frequência é igual à velocidade da onda, né? Por que praticamente? Porque ômega é 2πf, frequência é 1 sobre período e o número de onda é 2π sobre o comprimento de onda. Então, praticamente pegando daí, verificando no caso que o período, né, vezes praticamente assim o comprimento de onda dividido por período é velocidade, o período já é quanto tempo que demora a onda para viajar um comprimento de onda, tá? E mexendo nisso a gente tem, né, essa expressão aqui, que é uma expressão típica, né? Se eu coloquei seno aqui, ela vai aparecer seno aqui, né? Então essa aqui é a equação da onda, tá? Em função do número de onda e em função do comprimento da frequência angular de rotação. Então aqui tem a equação de movimento harmônico que a gente conhecia, tá, lá da análise do pêndulo e da análise do movimento harmônico. Então, em termos do número de onda K e da frequência angular ômega, a velocidade horizontal é dada pela razão entre a frequência angular e o número de onda, simplesmente substituindo de novo uma equação dessas uma na outra. Então, aqui para resumir, o que a gente espera de uma onda numa corda, né, que se propaga ao longo de uma corda que tem uma tensão, tá? É uma onda, por exemplo, se esse sinal for negativo, é uma onda que vai na direção do x crescentes. Aqui tem definição do que é um comprimento de onda, do que é um meio comprimento de onda e o que é um quarto de comprimento de onda. A distância entre uma crista de onda e um vale de onda sucessivo é 2 quartos de comprimento de onda. É comprimento de onda sobre quarto mais comprimento de onda sobre quarto, que dá o comprimento de onda sobre 2. Um quarto mais um quarto é um meio. Tá? E assim vai indo. Então, 2 comprimentos de onda corresponde ao ciclo completo de onda, tá? Que é juntar um pedaço da onda com outro, né? Distância entre 2 mínimos sucessivos, ou 2 zeros assim sucessivos, ou 2 picos sucessivos,
de amplitude positiva corresponde ao comprimento de onda. Ok? E a velocidade da onda é ômega sobre k, que é o comprimento da onda vezes a frequência. Então essa é uma onda que vai daí, né, nessa direção. Tá? Como tem esse sinal menos, ela vem à esquerda para a direita. Se tivesse o sinal positivo, ela viria da direita para a esquerda, porque a gente assume que o x aumenta nessa direção. E aqui vocês vão ter o y ali, tá? Na direção perpendicular, que é o eixo y que dá a amplitude da onda. Então, para uma extremidade fixa, nós vamos ter um pulso incidente que rebate nessa parede e volta como pulso refletido. Pelo princípio de interferência, o pulso incidente não é um só pulso, são vários pulsos incidentes que tu tem um vibrador eletromecânico aqui. Tá? Mas à medida que os pulsos refletidos vão voltando, eles podem interferir em fase com o pulso incidente, fazendo daí uma espécie de barriga da onda e fazendo o aspecto da onda ser paralisado no tempo. Então, um pulso incidente que vem com uma velocidade fixa e um pulso refletido que vem com a mesma velocidade, eles podem se somar em fase, tá? E fazer uma estrutura assim como se eles estivessem parados no tempo. Então, essa estrutura que faz com que eles se pareçam que estão parados no tempo, a gente diz que é uma condição estacionária, tá? Ou seja, faz uma onda estacionária. Tá? Então vamos dar uma olhada nisso de novo. Tá? Tu tem um vibrador que faz ondas incidentes, bate numa parede e tem as ondas que são refletidas. E como está sempre em fase, praticamente, o mínimo de uma corresponde com o máximo de outra, tá? Vocês vão ter, por exemplo, uma situação que isso se alterna e a onda vai vibrar, por exemplo, mantendo valores de nodos, que é onde não tem vibração, não existe deslocamento na direção y, e regiões onde existe a máximo deslocamento na direção y, que são chamados dos ventres da onda. Tá? Se a amplitude da onda foi A, a incidente, e a refletida foi A também, tá? A amplitude vai ser 2A, porque as amplitudes tendem a se somar. Então aqui tem as características de uma onda estacionária. Então ela é presa num ponto onde tem a vibração, e aqui é presa numa parede, tá? Ou num ponto de apoio. Tá? E a soma da onda, a soma em fase da onda que vai com a onda que vem, tá? Ela caracteriza uma onda que tem um aspecto parado no tempo daí. Tá? Então um dos objetivos do experimento de Meld é verificar realmente se esse fenômeno ocorre. Aí, se eu quiser a velocidade transversal da onda ou a aceleração transversal, é só fazer as derivadas no tempo, né? Velocidade transversal da onda é a taxa de variação da amplitude na direção y com respeito ao tempo. Tá? É só pegar aquela função y0 cosseno de kx menos ômega t e derivar com respeito ao tempo. E a aceleração transversal é derivar da segunda. Então, tudo que a gente tem que fazer é fazer a derivada mais uma vez da expressão da velocidade, né? Porque a aceleração é a taxa de variação da velocidade com respeito ao tempo, e obter daí a aceleração transversal daí. Ok? Então, praticamente o que a gente vê é que quando a velocidade é a mínima, a aceleração é a máxima e vice-versa. Tá? Porque elas estão praticamente oscilando fora de fase entre elas. Né? Então agora vamos para os procedimentos. Desculpa, com o deslocamento também essas coisas acontecem. Então os procedimentos experimentais, praticamente, eles são os seguintes. Tá? Vamos dar uma olhada assim, no instrumento agora. Tá? Observar as partes e depois ligar um gerador, um amplificador e o eletroímã que vai fazer o acionamento de uma lingueta metálica. E essa lingueta metálica vai fazer a propagação daí dos pulsos daí pela corda. Se a corda estiver esticada com uma tensão, vai existir frequências praticamente que vão gerar as ondas estacionárias. E a gente vai ter que estudar daí essas ondas estacionárias daí. Coleta de dados da parte 1. Vamos lá. Então, na parte 1 do experimento, que é a parte A, nós vamos medir a velocidade da onda na corda. Tá? Então, como é que a gente faz essa medida? Né? A gente
mede a velocidade da onda, colocando daí uma tensão conhecida, né? Por exemplo, o Newton, né? Corresponde a um peso de 100 gramas, mais ou menos, né? Com uma aceleração de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, para a aceleração da gravidade. Então o peso vai ser m menos g, e m vezes g vai ser a tensão na corda, né? Por causa que a roldana tende a transferir daí a tensão ao longo da corda, que passa por uma roldana fixa, né? Física do primeiro ano da universidade. Então anota o valor aqui da tensão em newtons, né? Vamos colocar uma tensão na corda em newtons. Vamos organizar uma tabela igual a essa aqui, e vocês vão colocar aqui a tensão da corda do experimento. Tá. Agora a gente liga o gerador, sintonizar na frequência de oscilação que provoque daí uma onda estacionária que tenha um ventre e 2 nós. Um nó no vibrador mecânico, na lingueta, e o outro nó lá na roldana, fazendo um único ventre. Meça o comprimento de onda com uma régua e anote esses valores. Então, para n igual a 1, que é o fundamental, vocês vão anotar aqui a frequência do gerador, vão medir o comprimento de onda com uma régua grande, e vão fazer o produto desse conteúdo aqui com esse conteúdo aqui para achar a velocidade, tá? Da onda. Como a gente não muda a corda e não muda o peso que está pendurado, obviamente, o que a gente espera é que todos esses valores sejam aproximadamente os mesmos. Tá? Mas isso é o que a gente tem que conferir daí. Depois que a gente fez a onda estacionária que tem um ventre e 2 nós, nós vamos começar a aumentar a frequência até que apareça uma onda estacionária que tenha 2 ventres e 3 nós, que vai ser o primeiro harmônico F2, lembra que o F1 é o modo fundamental, F2 é o primeiro harmônico. Vamos medir o comprimento de onda com respeito a esse harmônico com uma régua, tá? E vamos colocar aqui na tabela a frequência desse segundo harmônico, do primeiro harmônico, tá? E aqui o comprimento de onda do primeiro harmônico, fazer o produto desses dois e verificar a velocidade, tá? E assim vamos indo até conseguir, até onde a precisão do experimento deixa fazer essas ondas. Tentar fazer, por exemplo, agora para o segundo harmônico, depois terceiro harmônico, depois quarto harmônico. Lembrar que o número do harmônico vai ser simplesmente, né, o número de ordem da vibração, daí, no caso, menos 1. Né? Então, o fundamental vai ser n igual a 1, primeiro harmônico n igual a 2, segundo harmônico n igual a 3, terceiro harmônico n igual a 4 e quarto harmônico n igual a 5. Sexto harmônico é meio difícil de se obter, mas vamos tentar para ver o que é daí, né? Como é que a gente consegue. Então tá, já se sabe o que fazer, copia essa tabela no papel. Vamos dar uma olhada no experimento de novo agora, tá? E praticamente fazer essas medidas, né, da frequência, que é a mesma frequência de vibração dada pelo mostrador digital do gerador de funções, tá? E que vai ser a mesma frequência do sistema de eletroímã, e depois daí vocês vão ter o comprimento de onda medido daí com uma régua comum daí. Ok? Então vamos lá. Então tá, então estamos com o sistema preparado. Aqui está a corda, tá? Uma corda flexível, do tipo usado em varal. O dispositivo aqui de eletroímã, que é o excitador mecânico. Um amplificador para esse excitador mecânico, para ativar a bobina. E aqui vocês têm o gerador de radiofrequência, o gerador de funções daí, gerador de áudio. Lá vocês podem ver daí o peso, né, de 220 gramas, que vai ser colocado aqui embaixo na ponta do fio, que vai passar por cima dessa roldana. Então vamos montar agora todo esse dispositivo e vamos ligar daí para verificar o que acontece. Então aqui nós temos, né, o modo fundamental de ressonância, onde a gente vai ter praticamente 11,932 Hz, né, para uma massa colocada na extremidade de 220 gramas. E a gente percebe daí
a presença, né, de um único ventre de oscilação, que é máximo na posição média, que é em torno de 59 centímetros, e tem 2 mínimos nas duas extremidades daí. Então 11,935 Hz de frequência de oscilação. Vamos dobrar agora a frequência do gerador para ver o que acontece. Agora colocando o gerador de funções em 26.511 Hz, a gente percebe que existe 2 ventres, tá? Um nó aqui intermediário e os outros nós intermediários. Então o ventre aqui vai ocorrer em 58 centímetros, o máximo aqui, o nó vai ser 58 centímetros, o ventre aqui vai ser aproximadamente 29 centímetros e aqui vai estar aproximadamente 91 centímetros de distância desse ponto de vibração. O fenômeno de batimento ocorre quando a frequência de ressonância aplicada é aproximadamente a frequência de ressonância da corda. Então só percebo assim como que fica as oscilações à medida que a gente chega próximo à frequência de ressonância. Esse é o fenômeno de batimento. Aqui você pode ver agora o batimento. Ok, isso vai ter 2,61, que é a frequência próxima à frequência de ressonância da corda. Então a gente percebe ali que os nós estão praticamente se formando, mas eles tendem a desaparecer rápido. Então se pegar a frequência certa, o impulso eletromagnético aqui, elétrico, vai manter daí. Ok, então agora é difícil de ver porque a amplitude é pequena.
Mas em 64.318 Hz, nós vamos ter aqui um ventre e um nó, um ventre e um nó, um ventre e um nó, e assim sucessivamente. Então nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 ventres e 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Então aqui o primeiro ventre vai estar a 15 centímetros, o primeiro nó vai estar a 25 centímetros, depois 36 centímetros o próximo ventre, aí 49 centímetros o próximo nó, aí 59 centímetros o próximo ventre, 72 centímetros o próximo nó, 83 centímetros o próximo ventre, 95 centímetros o próximo nó, 105 centímetros o próximo ventre, 104 centímetros, e finalmente, né, em 118 centímetros o último nó. Então, quando tem esse número de oscilação, fica difícil até de fica difícil de enxergar, ok? Fica até difícil de enxergar, mas eles estão aí praticamente em 64.633 Hz para massa de 228 gramas. Agora aqui nós vamos ter exatamente N igual a 4, então ter um ventre, 2, 3 e 4, tá? Que praticamente é o número que estava faltando. O 5 a gente obteve agora há pouco. Então aqui observando, nós vamos ter exatamente, né, uma distância aqui de 118 centímetros. Vamos ter o primeiro ventre de 16 centímetros, primeiro nó a 32 centímetros, segundo ventre a 46 centímetros, próximo nó a 59 centímetros, aqui vão ter 76 centímetros para o ventre, 89 centímetros para o nó, 104 centímetros para o ventre, 118 centímetros para o último nó. Uma frequência de 53,652 Hz. Não consegui sintonizar bem, pode ouvir aqui o batimento daí. Feito. Então essas são todas as medidas que nós vamos precisar para fazer agora a interpretação dos dados para determinar a relação entre período com a tensão do fio. Então, terminando daí a parte 1, que era verificar a velocidade da onda na corda, a gente pode passar agora a fazer a coleta de dados para a parte 2 do experimento. Então, qual é que é a parte 2 do experimento? É obter a relação entre a velocidade da onda e a tensão na corda. Então, antes nós tínhamos na parte 1 uma tensão fixa, agora nós vamos variar as tensões, tá? Variando daí a massa que é pendurada na extremidade da corda, tá? E determinar daí praticamente o valor da velocidade para a onda estacionária quando tem uma onda de 2 ventres, né? A gente coloca um peso adicional, liga o vibrador e daí, obviamente, vocês vão verificar que agora a velocidade da onda não vai ser a mesma. Só que agora a gente não vai olhar harmônicos, nós vamos olhar daí só, por exemplo, uma oscilação daí no modo fundamental, pode ser. Tá? Não precisa fazer o primeiro harmônico. Mas vamos olhar só o modo fundamental e verificar quando, que frequência tu atinge esse modo fundamental. O comprimento de onda que ele vai ter vai ser praticamente também, né, medido, tá? E daí vocês vão ter as velocidades daí. Ok? Agora, reconhecer se é o primeiro fundamental, o harmônico, aí vai ficar baseado na experiência, assim, da obtenção do item D anterior. Então, vamos fazer isso para alguns pesos aqui, tá? E copiem a tabela. Vamos dar uma olhada agora na parte experimental.
Ok? E vamos coletar os dados para preencher a tabela daí para fazer os gráficos depois, tanto da parte A quanto a parte B. Vamos lá então. Então aqui nós temos a oscilação, daí para uma massa de 220 gramas. Oscilação para uma massa de 220 gramas, presa na extremidade, então a frequência aí está mostrando um pouco de batimento, eu quase não consegui sintonizar no máximo de precisão possível, mas enfim, vamos tentar dar mais uma sintonizada. Então aqui está mais ou menos, o ventre vai estar em 19, 20 centímetros, no primeiro nó em 40, 41 centímetros, aqui vai estar 68, 60 centímetros, 77 centímetros, 98 centímetros aproximadamente, e lá no final 118 centímetros. Então, divide praticamente as cristas em 3 pedaços assim desse comprimento L de 118 centímetros. Então a frequência vai ser aproximadamente, acho que esse aqui é o ponto melhor que eu consigo. Dá para ver que aumentou a intensidade do som, mostrando a ressonância, né? A ressonância e a amplitude é maior, porque a energia elétrica aqui compensa as perdas devido à fricção aí da corda, né? Então está em 36,646 Hz. Tá? Então essa é a frequência de oscilação da corda, ok? Para N igual a 3 daí. Então N igual a 1 aparece só um ventre, onde estacionado, N igual a 2 aparece um ciclo completo, N igual a 3 aparecem 3 ventres daí. Para pegar a frequência de história fundamental, é só pegar essa frequência de 36.646, né? Que é a frequência desse modo, e dividir por 3 daí, ok? Para obter daí a frequência de oscilação do modo fundamental de oscilação da corda. Então é isso aí, tá? 36,646 Hz. Agora, removendo uma das massas de extremidade, nós ficamos com o peso total de tração ali, né, correspondente a 180 gramas, então tem 180 gramas de massa de extremidade. A gente vê que o triplo padrão praticamente desapareceu, né? Então só temos agora uma oscilação aqui que não dá para definir o que é ventre e o que é nó. Mas baixando a frequência, a gente sintoniza a corda até o valor correto. Então a gente pode verificar aí novamente a presença de 3 ventres de 3 nós, só que numa frequência diferente, porque foi diminuída a tensão do fio. Então lá tem 180 gramas pendurado na extremidade da roldana. Aqui eu vou ter 1, 2, 3 ventres e 1, 2, 3, 4 nós. Tá? Então o primeiro ventre aqui vai estar aproximadamente 22, 23 centímetros. Esse segundo nó vai estar em 40, 41 centímetros. O ventre aqui vai estar em 61, 62 centímetros, mais ou menos, 61 centímetros. Esse nó aqui vai estar em 81 centímetros. Esse ventre aqui vai estar em 101 centímetros. E o outro aqui, o último dos nós, vai estar em 118 centímetros daí, que é essa distância entre esse o ponto e aquele lá. E essa ressonância, obviamente, né, diminuindo a tensão, a frequência da ressonância caiu, né, para esse modo de oscilação da corda. Então nós vamos ter aí 33,768 daí Hertz. Então, retirando mais um peso, tá, da extremidade,
Nós vamos ter agora uma massa total lá suspensa do outro lado do fio de 140 gramas. E a frequência de ressonância que a gente tinha anteriormente para 180 já não tem mais. Então veja que sumiu, né, naquela frequência inicial, naquela frequência anterior. Então agora a gente reduz até obter o padrão de novo. Deu. Então agora aqui está o padrão. Novamente, um pouco instável. Agora já mais ou menos estabilizou. Então a gente percebe assim que os ventres praticamente estão no mesmo lugar e os nós também. Então tem 1, 2, 3 ventres para 140 gramas. Então o primeiro ventre vai estar lá nos 22, 23 centímetros, depois o nó lá em 40, 41 centímetros. Próximo ventre aqui entre 61 e 62 centímetros, aqui vai estar entre 80 e 81 centímetros, ali em torno de 99 e 100 centímetros, e finalmente o último em 118 centímetros daí. Então essa ressonância agora, com um peso de 140 gramas, vai acontecer, né, nesse modo ali, em 30,891 Hz. Tá? 30,891 Hz. Ok, já retirei mais um cilindrinho, né, da massa, lá só tem duas massas lá penduradas, com uma massa total daí de 100 gramas. Tá? Então tem só 100 gramas que está providenciando a tensão no fio daí. Obviamente sumiu, né, o padrão de 3 ventres, então agora eu vou reduzir a frequência até achar eles de novo. Tem que sintonizar bem aqui, senão não vai dar para ver. Então tá, agora já está sintonizado novamente. Dá para ver daí o padrão de 3 ventres. Então, primeiro, segundo e terceiro ventre. 1, 2, 3, 4 nós. A gente vê que eles ocorrem na mesma distância, 20, 21 centímetros aqui. Depois 40 centímetros, né? Aqui vai ser em torno aí de 61, 62 centímetros. Aqui vai estar lá pelos 79, 80 centímetros. Depois 97 centímetros aqui, 100 centímetros. E lá 118 centímetros para o último nó daí. Tá? Então, essa é para uma massa daí de 100 gramas. E esse padrão vai ocorrer quando a frequência de excitação produzir uma ressonância na corda correspondente a uma frequência de 26,214 Hz. Então, 26,214 Hz para uma massa daí de 100 gramas. Agora eu vou tirar a última massa, ok? E vamos ter daí uma possibilidade daí de verificar onde que vai ocorrer a próxima oscilação e medir a frequência dela daí. Bom, finalmente colocando daí somente uma massa de 60 gramas na extremidade, tá? Essa massa de 60 gramas vai dar, obviamente, uma tensão bem menor no fio do que todas as outras massas que foram colocadas no início dessa parte do experimento. Deixando a frequência, do caso da massa um pouco maior anterior, a gente vê que as oscilações não se constroem, mas se a gente descer mais um pouco a frequência, a gente consegue sintonizar de novo. Então não estão construindo direito ainda, a frequência não é quase a frequência correta. Agora sim a frequência está correta, 20,568 Hz daí. Então vamos dar uma olhada nas dimensões, a gente vê que o padrão não se alterou, tá? Com a frequência correta o padrão continua o mesmo, só que a massa lá vai ser menor, vai ser 60 gramas. Então o ventre aqui, 1, 2, 3 ventres, esse primeiro ventre vai ocorrer aproximadamente 20 centímetros, dessa parte aqui. Primeiro nó 41 centímetros,
O segundo ventre, aproximadamente 59, 60 centímetros, é difícil de ver essa distância. Aqui, esse nó vai ser 80 centímetros. Esse ventre vai ser 100, em torno de 100, 101 centímetros. E, finalmente, lá, o último nó da roldana, que vai ser os 118 centímetros daí. Então, divide os nós e os ventres dividem esses 118 centímetros em segmentos iguais, assim, segmentos iguais de distância entre os nós, segmentos iguais de distância entre os vértices daí. E a frequência agora, para a massa de 60 gramas, ela vai ser 20,568 Hz. Então, aproximadamente 3 casas depois da vírgula, dá para manter a oscilação daí. As frequências de estado fundamental podem ser obtidas a partir dessa frequência aí, que essa frequência aí no caso é para 3. Se eu quiser a frequência somente de um ventre, que seria a frequência de estado fundamental, eu tenho que dividir esse valor que está no mostrador aí, o 20,566, né, 564, dividir por 3 daí. Então as frequências do estado fundamental vão ser 1/3 dessas frequências, né, que a gente citou daí um modo de oscilação mais alto. Esse barulho, né, é o fato da corda estar vibrando e também produzir vibrações no ar. Então a corda funciona como se fosse, esse fio funciona como se fosse um alto-falante. Ok, então mais ou menos isso. Vou colocar ao redor de 40 Hz, vamos ver o que acontece. Aí provavelmente eu consigo excitar no modo mais alto daí. Ou então com um pouco de paciência daí. Então praticamente é isso por hoje daí. Ou para essa parte do experimento. Ok. Então tá, já fizemos a coleta de dados, agora nós vamos fazer as tarefas, né, que seriam a análise do experimento propriamente dita a partir dos dados que são tabelados lá. Tá? Para responder algumas questões, são 4 questões que tem que ser respondidas no experimento, então vamos ver então qual é a primeira questão. Primeira questão, faça um gráfico do comprimento de onda lambda da onda estacionária versus a frequência, que é a mesma frequência do vibrador, que é a mesma indicada pelo gerador digital. Para o número de ventres entre 1 e 6, ou 1 e 5, né, dependendo, e para a mesma tensão no fio. Então, fazer esse gráfico, tá, do comprimento de onda versus a frequência e o que se conclui desse gráfico. Tá? Tem que ajustar os pontos com uma relação do tipo V igual a lambda vezes F. Tá? E a partir do ajuste a todos os pontos, né, obter o valor da velocidade da onda na corda e comparar com aquele última coluna da tabela da parte A do experimento para ver se bate e até que ponto que esses dados daí se casam. Pode usar métodos e mínimos quadrados ou então ajuste linear a olho daí no gráfico feito no papel milimetrado. Na questão 3, faça um gráfico da velocidade da onda no fio em metro por segundo versus a tensão mecânica na corda. Tá? Obviamente, isso aqui não vai dar uma reta, né? Porque a gente já sabe da teoria que a velocidade é proporcional à raiz quadrada da tensão. A corda vai ser sempre a mesma, então vai ter sempre a mesma densidade, né, linear de massa. E agora vamos fazer uma análise daí num gráfico de log, tá? Porque a gente quer procurar uma relação do tipo V igual a T na N, quer procurar uma relação do tipo exponencial. E obter que valor de N que deve ser. A teoria diz que
Como a velocidade proporcional ao raio quadrado da tensão, a teoria diz que o ajuste de n tem que ser 1/2. Então, faço análise agora, né, para determinar o n usando escala de log, tá, e analisando daí o logaritmo de v, né, versus o logaritmo de t, para achar o valor de n. E n vai ser o coeficiente linear da reta nessa escala log de v, log de t. Vamos lá. Bom, tendo os gráficos, tendo tudo, analisar os dados e vamos pensar um pouco nas conclusões que a gente pode discutir, né? Discutir daí no relatório de atividades daí para efeitos de avaliação, se esse experimento foi usado para avaliar alguma disciplina. Ok? Mas é um experimento bastante interessante que mostra a aplicação da previsão de comportamentos assim, oscilantes com o tempo, utilizando equações diferenciais parciais. Usando o experimento de Melde, que é um dos experimentos clássicos da física básica. Grande abraço para todo mundo, estudem sempre, né? Vamos usar o tempo aí para tirar todas as dúvidas que forem necessárias. Até mais, até o próximo vídeo experimento. Tchau, tchau.